A partir de agora, aqui no Jornal do Piauí, nós vamos começar a discutir como fica a situação do estado do Piauí do ponto de vista da construção da ideia de manter o isolamento, realizar uma transição lenta, quando ela pode começar eventualmente. E para participar comigo e com a Cláudia Brandão, desse momento de diálogo, nós estamos recebendo através da internet, de um canal pela internet, o Dr. Francisco Reinaldo, ele que preside o Sindicato da Construção Civil no estado do Piauí, a doutora Raquel Vilar, que entra como representante do segmento da saúde. Doutora Raquel, nosso muito obrigado. E Marco Pinto, que também é empresário do setor do comércio e que conversam conosco a respeito de como nós podemos construir esse desenho de como será Teresina, Piauí, nos próximos meses, quem sabe, nos próximos anos. Antes de mais nada, boa tarde a todos os três. Muito obrigado por atenderem aqui o Jornal do Piauí. Eu quero começar esta conversa ouvindo a doutora Raquel Vilar. Existe muita gente que está preocupado hoje, por exemplo, com atendimentos de saúde que foram suspensos em função do Covid-19. Casos como problemas oculares, dores eventuais, como as pessoas têm pedido ajudas médicas nesse período para assuntos que não envolvem o Covid-19, doenças crônicas eventualmente. Doutora Raquel, como é que a senhora observa esse cenário? Como é que poderíamos construir eventualmente soluções para esse problema? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde, doutor Francisco Reinaldo, Marco Pinto. É um prazer estar com vocês. Realmente é uma preocupação coletiva, né, o problema do retorno, porque os pacientes estão precisando, né, de atendimento, eles ligam, né, nós estamos tentando atender através da telemedicina, mas nunca é como presencial, né, então o atendimento de doenças crônicas, o acompanhamento precisa ser retornado o quanto antes, né. O CRM, ele emitiu parecer favorável, né, a esse retorno, né, do acompanhamento das doenças crônicas. Então, nós esperamos que as clínicas, elas precisam se prepararem para esse retorno quanto antes, porque saúde é essencial, a gente sabe. Então, as clínicas, elas precisam de estabelecer protocolos, porque o problema do Covid é real, e nós não podemos atender como atendíamos antes. Então, todas as clínicas, principalmente aquelas que acompanham pacientes com problemas crônicos, podem ir se preparando para atender esses pacientes. Sem dúvida nenhuma, vai ser um novo recomeço, né, um atendimento com mais qualidade, um atendimento com mais critério, né, mas não precisamos ter medo desde que cumprimos todo o protocolo, né, desde usar máscara, né, todos os pacientes da clínica devem usar máscara, os colaboradores que estiverem em contato com os pacientes, os médicos. Então, realmente é uma nova cultura, né, onde o cuidado com o paciente, com os colaboradores, vai ser o tom do novo atendimento, do novo retorno. Ainda aproveitando, eu gostaria de cumprimentar a doutora Raquel Vilar e fazer duas perguntas bem objetivas, doutora Raquel. A senhora acha que mesmo no cenário pós-Covid, a telemedicina é uma realidade que veio para ficar? E segundo, como direcionar, como escalonar esse atendimento, por exemplo, no Hospital da Senhora, que é um hospital de olhos, que são necessários equipamentos que ficam em contato direto com os olhos das pessoas, como é que vai ser feito esse escalonamento de pacientes para manter a segurança dos casos que são inevitáveis à presença do paciente? Bom, nós já estabelecemos protocolos, né? Primeiro, sobre a telemedicina, nós estamos fazendo o sector da telemedicina, mas ainda é uma coisa ainda experimental, né? É um processo experimental, e principalmente na oftalmologia, a dificuldade de se estabelecer exatamente por conta do equipamento, que a maioria dos processos, dos atendimentos em oftalmologia é com equipamento. Mas vai ser uma realidade, principalmente para atender o paciente no retorno, né? Da não necessidade do paciente ir, através da telemedicina vai ser muito útil. Quanto ao retorno do atendimento, cada clínica ela vai estabelecer um processo pela quantidade de pessoas, né? Nós já fizemos esse trabalho, né? Estabelecemos
quantos consultórios podem funcionar durante o dia, quantos pacientes em cada recepção, né, como atender esse paciente na portaria, né, como é que vai ser o fluxo do paciente. Então, é por aí. Nós, da área da saúde, a gente já trabalha com bastante protocolo. Então, eu acredito que, com boa vontade, uma certa paciência e investimento, nós vamos sair mais fortes e oferecendo um atendimento de mais qualidade ainda aos nossos pacientes. Doutor Francisco Reinaldo, representante da construção civil, é possível já começar a dialogar sobre modelos para esse retorno lento e gradual na volta aos canteiros de obras? Muito boa tarde, doutor Marcos, doutor Elcio. Nós da construção tem uma particularidade que em todos os países do mundo que parou as atividades, que teve lockdown, a construção foi a primeira a parar. Mas, em compensação, também a primeira a retornar às suas atividades. Então, a gente entende que o momento do retorno, as autoridades competentes, né, do município e do estado que vão decidir. Temos mantido algumas conversas com o prefeito, com o governador, no sentido das empresas se prepararem para esse retorno. E esse retorno, ele vai vir, como a doutora Raquel falou, realmente com uma série de restrições, de cuidados, né? Ações mitigadoras, né, que as construtoras estão tomando, já estão se preparando para isso, né, com a aquisição de máscaras, álcool gel e todo o treinamento do seu pessoal. Então, o retorno tem que ser com segurança, né? A preocupação, realmente, na essência, no principal, é a saúde das pessoas, nossas, né, sobretudo, mas a atividade econômica ela tem que ter essa programação de retorno. Olhando os números e os dados, né, que as autoridades vão decidir por esse melhor momento. E é isso que nós estamos aguardando e conversando e mantendo esse contato. Doutor Marco Pinto, obrigado também por atender aqui ao Jornal do Piauí. Esse diálogo já deve começar agora, que foi proposto pelo doutor Francisco Reinaldo. Precisamos construir agora esse modelo de volta gradual? Eu concordo plenamente. Boa tarde a todos, em primeiro lugar, né? Mas eu concordo plenamente com o que a doutora Raquel e com o doutor Francisco comentaram, né? Em relação a essa questão de planejamento. Concordo em relação em especial, a questão de atendimento eletivo, de consultório, de exames e tal. Isso acho que é uma necessidade premente, né? De que isso seja planejado, a prioridade número 1 em relação ao retorno, né? E depois que a gente realmente consiga definir, porque a gente tem informação, a prefeitura vai elaborar, vai realizar, na verdade, uma pesquisa por amostragem agora, né, esse final de semana. E foi uma coisa que a gente sempre ponderou, era preciso ter números, né, e agora isso se materializou, para que a gente tenha um monitoramento do índice de contaminação, a quantas anda, né, a pandemia na nossa cidade. Em função disso, assim, eu acho que realmente a gente, no caso das clínicas, acho que é uma necessidade premente. As demais atividades, né, construção civil, que como tem alguns diferenciais, né, o pessoal trabalha um pouco mais isolado e tal, mas no caso do varejo, assim, estamos todos nós imbuídos do mesmo espírito, né, de tentar planejar uma coisa que preserve a saúde. Agora, realmente, a gente sente falta de estabelecer um cronograma. Como eu falei, eu acho que a partir do momento que a gente tem essa pesquisa, que deve acontecer esse final de semana, a gente precisa realmente da definição de um horizonte, monitorar como está a curva, né, dessa contaminação e planejar o retorno das atividades. Eu queria dirigir uma pergunta ao empresário Marcos Pinto. Hoje a gente tem visto que em todos os setores da economia, as ferramentas tecnológicas têm sido um auxiliar importante nesse momento de dificuldade que o país está passando e o mundo todo, enfim. O senhor acha que ela vai continuar como um auxiliar para facilitar nesse trabalho do comércio do varejo, por exemplo,
consumidor vai escolher os produtos antes, testar, poder aumentar a participação dessas compras online para diminuir o fluxo de pessoas dentro das lojas? Eu acho que a pandemia vai gerar muitas mudanças de cultura, né? Assim, a quantidade de pessoas que está usando o serviço de entrega dos restaurantes, por exemplo, é provável que isso crie um novo mercado, né? É provável que nas lojas a mesma coisa, né? Em tese, na verdade, assim, para a questão do varejo, como existe uma paralisação total, em tese isso não deve estar acontecendo agora, né? Porque as entregas estão paradas também, né? O lockdown está arranjando também a logística, né? Mas eu acho que realmente vai acontecer uma mudança significativa. Eu queria, assim, fazer uma ponderação também, é que eu acho que algumas adequações a gente pode ir fazendo, né, para ir minimizando os impactos econômicos, melhorando, não necessariamente de abertura, né, da total ou mesmo parcial das empresas, mas alguns ajustes. Eu acho que está havendo uma interação muito boa com o poder público, né, mas alguns ajustes ainda precisam acontecer. Eu sugeri, por exemplo, que o supermercado, por exemplo, o fato de reduzir o horário, na verdade, concentra mais pessoas ao mesmo tempo, né? Então, na verdade, a gente deveria ter o contrário, uma extensão desses horários. Os bancos, por exemplo, né, embora dependa do Banco Central, acho que também essa é uma necessidade premente, é um dos focos. Com certeza, bancos, supermercados e transporte público são o maior foco de concentração de pessoas, né? Um horário estendido. Eu queria, então, perguntar aos demais integrantes aqui dessa nossa conversa, o isolamento social tal como está, ele é sustentável por quanto tempo no segmento de vocês? Começo com a doutora Raquel Vilar. Bom, nós estamos atendendo só urgência e emergência, né? Vamos agora iniciar o acompanhamento dos doentes crônicos, mas eu espero, almejo, que venha um decreto liberando para o atendimento eletivo, né, de consultas, exames e cirurgias, porque é uma necessidade da população. Eu acredito que o ideal é que fosse no início de maio, se nós pudéssemos começar as nossas atividades plenamente no início de maio. Porque, eu volto a dizer, eu acredito que em todas as atividades vai haver uma redução. As pessoas estão com receio, e devem estar mesmo, de se expor, né, nos locais, supermercados, clínicas, né, lojas. Então, eu acredito que é uma responsabilidade coletiva nossa, e de não agendar muitos pacientes, de proporcionar um horário estendido, como diz o empresário Marco, em vez de reduzir, estender, para que as pessoas não se aglomerem. Então, é um cuidado que nós devemos ter, e muita responsabilidade daqui para frente, porque isso não é uma epidemia que passe logo. Então, assim, aqui no Piauí, graças a Deus, estamos ainda um pouco tranquilos com relação ao Ceará, mas devemos nos preocupar de retornar gradualmente, mas com muita segurança, com muita responsabilidade. Doutor Francisco Reinaldo. Uma coisa que a gente tem feito orientado todos os nossos construtores. Nós estamos usando todos os instrumentos possíveis, né, nesse momento. Já concedemos férias, né, para todos os operários, já utilizamos banco de horas também, e estamos agora na iminência de usar as medidas provisórias que o governo deixou à disposição. Mas, para isso, eu queria até ver essa questão do retorno, a importância dela, dela ser seletiva e ver as atividades que são essenciais. Veja bem, quando nós estamos de quarentena, mas as atividades, algumas coisas não tem como parar. Por exemplo, recolhimento de impostos tem que ser feito. Folha de pagamento, temos que pagar. Então, como é que isso vai acontecer? Eu acho que o retorno, não só o retorno, mas a continuidade das coisas tem que acontecer
de uma maneira que você trabalhe tranquilo, porque todas as empresas têm folha de pagamento para fazer. Nós não estamos demitindo ninguém, está todo mundo ainda com os seus empregos garantidos. Mas para isso nós estamos com o salário. Já pagamos o salário do mês de março e abril agora já está chegando. Como a construção paga por quinzenas, também já está pago. Mas essas atividades, elas precisam de pessoas para operacionalizá-las. E nós estamos trabalhando de uma certa forma irregularmente, ilegalmente, né, pelo decreto. Porque não tem sentido você não ter uma pessoa que vá lá e rode a folha, encaminhe o processo para o banco proceder o pagamento. Nas datas dos recolhimentos, nós temos obrigações tributárias. Tudo isso tem que ser feito. E para ser feito, acho que o governo tem que rever essa questão das atividades essenciais, né, já no primeiro momento e o mais rápido possível, porque as pessoas estão trabalhando escondido, infelizmente, porque não para. Se alguém acha que as empresas não estão pagando suas obrigações, estão pagando seus boletos, nós estamos pagando as folhas de pagamento e tem pessoas operando isso por trás. Então, essas atividades elas têm que ser revistas de imediato. Com relação ao retorno do trabalho como um todo, como eu falei, a construção, via de regra, ela não parou no Brasil. Nós só temos 5 estados em que parou e ainda continuam parados as obras. Todos os outros estados, 22 estados da federação, nunca nem pararam as obras. Então, as obras estão funcionando normalmente. Ela tem uma particularidade, realmente, normalmente ela é um campo aberto, né? Não se trabalha confinado, né? Dentro de ar-condicionado. Então, assim, tem toda uma diferenciação que talvez por isso a maioria dos estados, aliás, praticamente todos os estados não pararam, né? A gente tem que rever essa questão. Agora, tem que ser vista com esses critérios todos que nós estamos falando de retorno, para que a gente tenha toda essa segurança. Marco Pinto. Eu queria confirmar, né, ratificar aí a opinião do Francisco, né, Boa Vista, sobre essa questão. Realmente, alguns ajustes na lista de atividades é necessário, né? E essa aí é uma delas, né? Na verdade, assim, as rotinas de folha de pagamento de impostos e tal, ela inexiste sem que um departamento de contabilidade financeiro esteja funcionando. Esse precisa haver alguns ajustes para que isso aconteça. Quanto à questão do... Desculpa, Renato, pois não? Setor de pessoal também. Quanto à questão do... Sim, com certeza, com certeza. No caso dos escritórios de contabilidade, eles fazem, às vezes, as duas coisas, né? Fazem a folha de pagamento. E as empresas maiores usam o próprio departamento específico para fazer, né? Isso aí eu concordo plenamente com você, foi muito bem lembrado. É uma coisa que tem que ser revista. Quanto à questão do prazo, eu acho que a MP 936, do Medida Provisória do Governo Federal, ela realmente deu um suporte muito grande, né? Porque ela prevê, eu não sei nem se os pequenos empresários estão totalmente cientes disso, né? Mas ela prevê a cobertura é como se o governo federal bancasse um seguro-desemprego durante 2 meses, né? Integralmente para as pequenas empresas, com faturamento até 400 mil mês, e com a participação das empresas de 30%, no caso das empresas com faturamento maior, né? Então, realmente é um suporte muito grande. Então, dentro dessa expectativa de recursos, assim, a gente fez a mesma coisa, né, que a construtora Boa Vista, nós também demos férias, acho que foi praticamente generalizado, né? Todo mundo usou esse recurso de férias coletivas, e agora começa a usar o recurso da medida provisória, né? No caso das empresas maiores, esse gasto ainda é bem significativo, né? Porque, na verdade, algumas empresas estão optando por cobrir não só o teto do seguro-desemprego, mas cobrir o salário integral, né, das pessoas. Então, assim, a despesa é bastante significativa. Em alguns casos, pode atingir metade do valor da folha de pagamento, né? É bem significativo. Isso fora outras despesas operacionais que são pagas, aluguéis, né, manutenção de equipamentos e tudo mais. Então, assim,
há esse suporte da medida provisória para 60 dias, mas, obviamente, a situação tende a ficar muito complicada para as empresas em geral, né? Assim, muito poucas empresas têm um nível de capitalização que permita um conforto de ficar inoperante durante tanto tempo. Queria aproveitar o que disse a doutora Raquel Villar para fazer uma pergunta aos três que estão com a gente hoje aqui nesse debate. Ela falou, é difícil imaginar uma volta ativa das pessoas, mesmo depois de decretado o fim da quarentena, porque haverá certamente um receio das pessoas de se juntarem a outras pessoas e acabarem contraindo a doença. Eu quero saber como os senhores, os três, estão pensando em atrair de volta o público, seja para a sua loja de varejos, seja para voltar a investir em imóveis, na construção de apartamentos ou de outros tipos de imóveis, e talvez seja um pouco mais fácil no caso da área da saúde, porque é uma necessidade que não se pode adiar tanto, né? Mas como chamar de volta essas pessoas? Até para garantir para o poder público que, olha, nós podemos voltar em segurança, né? Como é que seria isso? Doutora Raquel. Bom, no nosso setor, como eu falei, apresentando protocolos definidos, né? Nós, do Sindicato dos Hospitais, inclusive, já estamos com a reunião marcada com o CRM, exatamente para apresentar esse protocolo, né? Onde as clínicas elas vão se comprometer de seguir esse protocolo de funcionamento, né? Onde quantas pessoas elas poderão ser atendidas em cada recepção, quais os equipamentos de EPI, né? Que os funcionários vão estar usando e os pacientes, no caso a máscara. Então, é uma mudança de cultura. Eu acho que como eu falei, eu sou otimista, acho que toda crise se tira um proveito, apesar dessa estar bastante, todos nós estamos bastante angustiados, mas é uma oportunidade de busca de melhoria, né? Usarmos a criatividade e, principalmente, investirmos em segurança dos nossos pacientes, né? Segurança dos nossos colaboradores, em trabalhar num ambiente que proporcione tudo isso. E é só questão de tempo, né, os pacientes vindo. Mas no caso da saúde, é uma mudança de paradigma, porque as pessoas normalmente elas não costumam obedecer muito. Quando você tem por hora marcada, as pessoas chegam muito cedo ou chegam muito tarde. Então, eu acredito que as pessoas elas vão ser educadas, né, nesse sentido de obedecer horário. E fazendo isso, todos nós ganhamos em termos de aumento de qualidade e segurança. Empresário Marco Pinto. Que tem um desafio maior, que é de trazer as pessoas com vontade de comprar novamente. Né? Marco Pinto. Eu acho que a gente tem uma vantagem no Brasil, né? O brasileiro, ele gosta de consumir, né? Ele tem uma cultura, né? Assim, de consumista mesmo. Então, assim, acho que talvez a gente se depare com um problema muito maior, que é a questão de afetar, se a pandemia se estender, o lockdown for muito longo, o reflexo na economia mesmo, né? Na saúde financeira das empresas, do próprio Estado, né? Então, assim, a questão vai ser muito mais, eu acho, de ter renda, né? De manutenção de empresas e empregos, do que, assim, uma questão cultural. É lógico, assim, haverá o receio, mas todos nós temos a esperança de que a pandemia, assim, se consiga um tratamento eficaz, né? E possa ser superado esse momento crítico, né? Assim, em que há um receio muito grande, com razão de que a infraestrutura hospitalar não suporte, né? Uma concentração. À medida que isso for superado, né? Eu acho que as pessoas sentirem essa segurança. Eu acho que não, como eu disse, assim, o brasileiro tem esse desejo de consumir, esse tempo reprimido aí, em tese, deveria gerar um consumo. O problema vai ser muito mais de se manter as empresas, né, e os salários e os empregos, né? Francisco Reinaldo, presidente do Sinduscom. Eu acho que essa pergunta ela é bem oportuna, porque nós estamos vendo dois momentos. Hoje nós estamos 100% parados. E o que está se defendendo é um retorno gradativo, né, das atividades econômicas. E o segundo momento é quando retornar.
E, com certeza, nós não vamos retornar no mesmo ritmo. As vendas vão ser menores. E o Marco colocou 2 vezes aí a questão das medidas provisórias. Essas medidas provisórias, elas vêm, inclusive, para auxiliar esse momento do retorno também. Além do momento que está parado, no momento da retomada da atividade econômica, ela vai ser muito importante, porque nenhuma empresa vai voltar 100%. Ela vai voltar reduzidos, não seu quadro, mas reduzida a sua maneira de trabalhar, pode estar fazendo suspensão de contrato de trabalho, pode estar fazendo redução da jornada, certo? Ou intercalando a jornada, porque eu acho que isso serve até de tranquilidade para as autoridades que têm que definir essa questão do retorno, porque o medo que eles têm é de, vamos abrir esse setor, e o setor abrir e ver aquele avalanche de pessoas para comprar. Não vai ser dessa forma. Com toda segurança, o retorno vai ser gradativo. As pessoas não vão sair correndo para comprar coisa, para ir para a rua. Todo mundo vai retornar, e as empresas, inclusive, estão se preparando para isso. Elas vão retornar com uma atividade muito menor do que quando parou agora, há 30 dias atrás. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Por isso que a medida provisória é importante. Eu acho que muita gente não está se atentando. Eu vejo, às vezes, nos grupos, na imprensa, o governo federal anunciou, mas não está vindo. Ela está vindo, já está aplicada, é de fácil acesso. É uma medida provisória que você acessa diretamente ao Ministério da Economia. Qualquer contador, qualquer setor de departamento pessoal pode fazer isso tranquilamente. Já estão fazendo alguns. Então, eu alerto para os pequenos empresários, principalmente médios, para que utilizem esse instrumento, porque eles são muito importantes, não só agora, mas na retomada. Porque você pode estar retornando com a sua atividade numa menor escala, no primeiro momento, e aumentando gradativamente os seus trabalhos. Pois não, Marco Pinto. Me permita, assim, só para colocar muito bem colocado pelo Francisco, essa questão, porque, na verdade, a expectativa é usar esse recurso da medida provisória exatamente na transição, né? E aí não seria só no lockdown total, na paralisação total. Seria muito, muito relevante mesmo que a gente pudesse resguardar esse uso para essa coisa. E a divulgação desse benefício aí realmente é muito importante. Se a gente falar, eu não tenho ideia assim, de qual é o volume de pessoas empregadas pela iniciativa privada em Teresina, mas vamos dizer que sejam 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, não sei, me parece que é bem factível que seja um número desse. Se a gente colocar R$1.000 que seja, nós estamos falando de uma injeção do governo federal de 100 milhões de reais, né, para suportar esses salários, isso no caso de uma suspensão de contrato. Então, assim, é um benefício, principalmente os pequenos. Eu me preocupo muito que eles estejam sendo informados, né, e possam usar esse recurso, né, porque, na verdade, a folha de pagamento, penso eu, praticamente de forma generalizada, a maior despesa de qualquer empresa. Quero começar... Pois não, doutora Raquel. Eu vejo o seguinte, a questão o quanto antes a forma gradual, retornar de forma gradual, para não viabilizar as empresas, porque na medida em que você deixa as empresas totalmente paradas, há uma desestruturação, né, dos funcionários, dos processos. Então, assim, essa medida provisória realmente foi muito feliz, no sentido de proporcionar ao empresário suspender o contrato, né, com esse subsídio, porque eu entendo que nossos colaboradores é o nosso maior patrimônio, então você demiti-los, né, vai ser mais difícil a retomada. Então, como o doutor Francisco Reinaldo falou, a gente deve estimular os empresários de Teresina a usarem essa medida provisória, a realmente a entender que é só uma tempestade que nós estamos passando e que vai passar. E para nós retornarmos, nós precisamos de colaboradores já treinados, nosso pessoal. Então, fazer de tudo para manter as equipes, porque vai ser fundamental para a retomada.
Tá, eu queria então aproveitar e já ir para a gente já ir finalizando. Nós construiu-se no Brasil, a meu ver, de maneira muito equivocada, a ideia de que de um lado está a defesa da economia, de outro lado está a defesa da saúde. Como é que os senhores veem essa possibilidade de se desconstruir isso, essa ideia de que pensar nos dois pode ser um caminho? Marco Pinto, empresário, começando com você. Eu acho que isso é absolutamente necessário, né? E assim, eu fico muito tranquilo assim, com os nossos pares aqui. O empresariado, de uma forma geral, tem tido uma postura exemplar, super responsável, comprometida com a saúde das pessoas, né? O varejo, por exemplo, definiu fechar numa quinta-feira. Nós tivemos uma reunião de Sindilojas. Então, nós definimos, quinta-feira, se salvo engano, dia 19. Então, o varejo decidiu fechar antes do decreto municipal estabelecendo a obrigatoriedade, né? As empresas do varejo resolveram fechar na quinta-feira, que fechariam na segunda subsequente. Então, quando o decreto veio, já havia essa definição. E, então, assim, houve uma tranquilidade muito grande em relação a isso, a preocupação com a saúde. A gente sabe que não são coisas isoladas, elas são coisas complementares. O que, obviamente, há uma discussão, uma preocupação com as empresas menores que sofrem mais com a paralisação, né? Há uma preocupação de que realmente a gente consiga preservar, né, a economia para ela retomar mais facilmente. Áreas vitais, como o caso das clínicas, acho que aí já é um caso realmente aí tem mais a ver com a própria saúde mesmo do que com a economia, né? Eu acho que não é uma questão econômica, é uma questão de saúde. Então, assim, alguns ajustes, como esses aqui que a gente comentou, inclusão de algumas atividades, né? Uma flexibilidade maior em relação a determinadas situações. Digamos assim, precisa fazer máscara ou avental cirúrgico. Vai buscar onde? Alguém vai ter que abrir um depósito de uma loja e buscar IT lá, né? Então, não pode ser uma coisa radical, extremada, né? Tem que haver, assim, a gente tem que ter um diálogo permanente e conseguir aperfeiçoando esse processo para a gente ir. Mas eu acho que, de parte a parte, as intenções são as melhores. E eu acho que a gente vai chegar lá. Doutora Raquel Vilar. Bom, só complementando a questão da retomada, o empresário Marco Pinto falou uma coisa, nós vamos precisar de avental, nós vamos precisar de máscara, então por que não produzir em larga escala aqui no Piauí? Nesse momento, nós temos que nos unir para que haja um fortalecimento da nossa cadeia produtiva. Então, quanto mais cedo, né, a prefeitura, juntamente com as instituições, elas planejarem isso vai ser melhor, porque muito do que nós consumimos vem de fora. Então, esse é o momento de nós estimularmos a nossa economia consumindo produtos feitos em Teresina, no Piauí. Doutor Francisco Reinaldo, do Sinduscom. Eu queria aproveitar aí e dizer o seguinte: nós estamos em permanente contato com o Sindicato dos Trabalhadores. Eu nem sabia que o Marcos tinha fechado tentado essa paralisação antes do dia 20, né, 21. Nós também acordamos com o Sindicato dos Trabalhadores de paralisar nossa atividade antes do decreto. Foi uma coincidência. Na sexta-feira, no sábado, o decreto saiu. Mas nós já estávamos programados, porque nós vimos quando a parte médica, as clínicas fecharam, a gente já entendeu que era conveniente também a gente pensar nessa alternativa para ajudar, tá certo, a cidade a se preparar para o que pudesse vir, né? Então, nós tomamos essa medida de nos anteciparmos, né? E já assinamos esse aditivo de convenção coletiva, onde os trabalhadores concordaram também. Hoje eles já estão ansiosos para voltar, porque realmente é muito tempo que eles ficam em casa e a gente tem ligação de vez em quando dos nossos operários perguntando quando é o retorno, e a gente vamos aguardar mais um pouco. Mas, enfim, é uma solução que tem que ser trabalhada, tá certo? Junto com o poder público municipal e estadual. Com relação aos EPI, nós temos tido reunião quase que diariamente com todos os consultores, e por coincidência,
o que a doutora Raquel acabou de falar, nós já fechamos com uma fábrica de confecções aqui de Teresina, para ela confeccionar 10 mil máscaras para as construtoras. Então, cada construtora já pagou 50% dessas máscaras, exatamente já prevendo o momento do retorno, né? Porque as empresas têm que estar preparadas para quando esse retorno vier. Que a gente espera, como a doutora Raquel falou, que seja o mais breve, até para ter uma retomada aos poucos e ir observando os números para que a gente possa controlar essa retomada e não ser uma retomada abrupta, né? Eu acho que ela tem que ser controlada e acho que o poder público tem todas as condições de fazer isso, porque tem várias informações, vários números que podem ir seguindo isso aí dia a dia. Agradecer, doutor Francisco Reinaldo, representante da Construção Civil, presidente do Sindusco, muito obrigado. Doutora Raquel Vilar, também muito obrigado pela participação, representante da saúde e o setor de saúde, empresarial da saúde, e Marco Pinto, empresário do varejo. Queria muito agradecer a vocês por ajudar o telespectador da TV Cidade Verde e o ouvinte da Rádio Cidade Verde a entender um pouco da disposição do setor para avançar com a proteção à saúde e, ao mesmo tempo, proteger a economia. Muito obrigado aos três pela participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado.